Olá, sejam bem-vindos à segunda parte da resolução do exame de matemática para 2019, onde começaremos por resolver o exercício número 23. Então, pedem-nos para encontrar o resultado desta equação, nesse caso é uma equação exponencial, e o resultado seria o valor de x. Então, temos aqui 4 elevado a x, menos 2 elevado a x mais 1 igual a 0. Então, poderemos dispor da seguinte forma: 2 elevado a 2 vezes x, menos 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Nesse caso, como tínhamos a mesma base, os expoentes somavam-se, então, para se separar, podemos dispor desta forma: mais 1 igual a 0, onde identificamos a semelhança que seria 2 elevado a x, o termo comum. Então, criamos uma variável auxiliar, onde seja, nesse caso, a nossa variável t igual a 2 elevado a x, para facilitar a resolução. Então, 2 elevado a x, tudo isto elevado a 2, como é uma multiplicação no expoente, menos 2 vezes 2 elevado a x, mais 1 igual a 0. Então, substituindo pela nossa variável auxiliar, que seria t ao quadrado, menos 2 vezes t, mais 1 igual a 0. E, por conseguinte, resolvemos esta equação quadrática, onde encontraríamos que t1 e t2 teriam, nesse caso, o mesmo valor, que seria igual a 1, que tem uma solução única. Podemos resolver utilizando vários métodos, encontrando o delta e etc. Então, como t é igual a 1, nesse caso será igual a 2 elevado a x, então nós temos que pensar qual é o número que teria expoente e teria a base 2 para dar 1. Nesse caso seria o 2 elevado a 0. Então, 2 elevado a 0, que seria igual a 1, igual a 2 elevado a x, onde teríamos que o nosso x é igual a 0. E esta solução corresponde à alternativa C do nosso exame. Continuando, vamos resolver o exercício número 31, onde pedem-nos para simplificar uma expressão e obter o seu devido resultado. Então, temos aqui uma expressão fracionária e também com trigonometria. Seno de x sobre 1 mais cosseno de x, tudo isso mais 1 mais cosseno de x sobre seno de x. Então, primeiramente, utilizaremos o MMC nos dois membros. Por conseguinte, teremos que o seno de x vai multiplicar pelo seno de x, fica seno de x ao quadrado, mais 1 mais cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x, então seria 1 mais cosseno de x, tudo isto ao quadrado, sobre a multiplicação dos termos do MMC. Continuando, teríamos que fazer o quadrado de uma soma, onde temos aqui a disposição, a regra, seno ao quadrado de x mais 1 ao quadrado mais 2 vezes cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x, tudo isto sobre seno de x ainda, vezes 1 mais cosseno de x. Então, esta expressão ainda não foi simplificada. Então, agora utilizaremos a identidade trigonométrica que diz que seno ao quadrado de um valor qualquer mais cosseno ao quadrado do mesmo valor daria 1. Então, tudo isso será igual a 1 mais 1 mais 2 vezes cosseno de x, tudo isto pelo mesmo denominador ainda, seno de x vezes 1 mais cosseno de x, continuando aqui à direita, 2 mais 2 vezes cosseno de x, ainda com o mesmo denominador, seno de x vezes 1 mais cosseno de x,
E colocaremos o 2 em evidência, que é para poder simplificar. 2 vezes 1 mais cosseno de x, tudo isto sobre seno de x, vezes 1 mais cosseno de x. E aqui já poderemos simplificar os termos semelhantes, que seria 1 mais cosseno de x. E finalmente teremos que a simplificação desta função seria 2 sobre seno de x, o que corresponde à alternativa D do nosso exame. Passando para o exercício seguinte, temos aqui o número 41, onde pede-nos para determinar a altura de um triângulo retângulo com catetos A e B. Nesse caso, a altura H terá que ser expressada em função de A e B. Então, para tal, eu dispus o triângulo nesta posição, que é para facilitar a visualização. E também determinei aqui uma distância daqui até aqui, onde seria C1. E daqui para cá, C2, como variáveis auxiliares. Então, tendo isto, posso criar aqui um sistema de 3 equações, onde teríamos que C1 ao quadrado será igual a ao quadrado menos H ao quadrado, pela regra do teorema de Pitágoras. C2 ao quadrado será igual a B ao quadrado menos H ao quadrado e C1 mais C2, tudo isto ao quadrado, que nesse caso será a distância daqui até este ponto. Temos aqui o nosso ângulo de 90 graus, como é um triângulo retângulo. Então, relacionado aos catetos, A ao quadrado mais B ao quadrado. Desenvolvendo a última equação do sistema, teríamos que C1 ao quadrado mais 2 vezes C1 vezes C2 mais C2 ao quadrado seria igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, teríamos que C1 ao quadrado corresponderia a ao quadrado menos H ao quadrado. Então, substituindo aqui, A ao quadrado menos H ao quadrado mais C2, mais 2 vezes, perdão, C1 vezes C2, mais o C2 ao quadrado, que corresponderia a B ao quadrado menos H ao quadrado, e tudo isto será igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então aqui já podemos simplificar os termos simétricos na nossa equação, onde teríamos que cortar aqui o A ao quadrado e o B ao quadrado, neste caso. Então, poderíamos passar o 2 vezes C1 vezes C2 para o membro e 2 vezes, nesse caso, H ao quadrado para outro membro. Por conseguinte, poderíamos simplificar, como temos 2 a multiplicar nos 2 membros, e também fazer o quadrado para nos facilitar na resolução. Neste caso, seria uma das saídas dos 2 membros, C1 ao quadrado vezes C2 ao quadrado e H à quarta. Então, como já temos aqui definido C1 ao quadrado e C2 ao quadrado, seria necessário substituir apenas, onde teríamos A ao quadrado menos H ao quadrado, tudo isto a multiplicar, vezes B ao quadrado menos H ao quadrado, e seria igual a H à quarta. Então, aplicando a regra da distribuição na matemática, seria A ao quadrado vezes B ao quadrado menos A ao quadrado vezes H ao quadrado menos B ao quadrado vezes H ao quadrado menos, mais, menos e menos, H à quarta, que será igual a H à quarta.
Então, continuaríamos e também simplificaríamos os termos simétricos, seria de H à quarta, nos dois membros, onde depois teríamos que, passando os termos com H para outro membro, A ao quadrado vezes B ao quadrado, menos, aliás, igual, neste caso, a A ao quadrado mais B ao quadrado, entre parênteses, colocando o H ao quadrado em evidência, depois de passar para o outro membro, e isolaríamos o H ao quadrado, onde teríamos A ao quadrado vezes B ao quadrado, tudo isto sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, que passa para outro membro para dividir, e aplicaríamos a radiciação. Nesse caso não teríamos mais ou menos raiz, porque como está-se a falar de uma distância, sempre terá valor positivo, simplesmente seria raiz de toda esta expressão, A ao quadrado vezes B ao quadrado, tudo isto sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, que será igual a H, A vezes B, na raiz de sobre a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. E esta solução corresponde à alternativa D do nosso exame de admissão. Dando seguimento à resolução do mesmo exame, vamos para o exercício 47, onde pede-nos para determinar o raio de um círculo que tem a mesma área que o losango apresentado no exame. Então, o losango tem os lados iguais a e esta abertura de 60 graus. São os únicos dados disponíveis. Então, para determinarmos o raio do círculo, temos que imaginar a área de uma circunferência que será igual a π vezes r ao quadrado, onde isolaremos o r ao quadrado, que será igual a sobre π, e o r será igual a raiz de a sobre π. Então, primeiro encontraríamos a área do losango para depois substituir no lugar da área do círculo, como dizem-nos que tem a mesma área. Então, para encontrar a área do losango, podemos reparti-lo em 4 triângulos iguais, onde teremos que a altura, por exemplo, seria y, de um dos triângulos repartidos, e a base x, e aqui dividindo equitativamente este triângulo de 60 graus, teremos apenas uma abertura aqui de 30 graus. Então, para encontrarmos o valor de x, neste caso, teremos que usar a razão do cosseno de 30 graus, que será igual a x sobre a hipotenusa, que é a, onde o x será igual a raiz de 3 sobre 2 vezes a, e o seno de 30 graus para o y igual a y sobre a, onde o y será igual a 1 sobre 2 vezes a. Esta é uma das fórmulas que vamos utilizar para calcular a área, mas também existe a outra que diz que a área de um losango será igual a diagonal maior vezes diagonal menor, tudo isto sobre 2, que seria um pouco mais complicado. Então, utilizando este método fácil dos 4 triângulos, calcularemos a área de um dos triângulos, onde teremos que base vezes altura sobre 2, onde a nossa base pode ser o x, então a área será igual a x vezes y, que será a altura, sobre 2. Substituindo na equação, teríamos que será igual a raiz de 3 sobre 2 vezes a, vezes 1 sobre 2 vezes a, vezes 1 sobre 2. Então, como
é um dos triângulos repartidos, multiplicaremos por 4 a nossa equação da área do losango para os 4 triângulos. Então, teremos que ser igual a 4 vezes, neste caso, poderemos colocar aqui 4 vezes 2, raiz de 3 vezes A, vezes A. Tudo isto, simplificando, teríamos que a área do losango será igual a raiz de 3 vezes A ao quadrado sobre 2. E vamos utilizar esta área para substituir na área do círculo para encontrar o raio. Raio será igual a raiz de 3 vezes A ao quadrado sobre 2π. E o raio finalmente será igual a vezes raiz de 3 sobre 2π. E esta corresponderia à alternativa D do exame de admissão. Sendo assim, chegamos à nossa última parte de resolução para a parte 2 do exame de admissão de 2019 e dizer que disponibilizaremos o link do exame abaixo na descrição. E para quem quiser ou quem tiver dúvidas nos outros exercícios, pode nos acessar através do nosso e-mail. E obrigado pela visualização.